Fala galera, resolvendo a questão 3 da lista 3 de cálculo 2 do Bruno. É o seguinte, a questão pede a área delimitada entre as três curvas. A primeira é y igual a x ao quadrado, a reta tangente a y igual a x quadrado no ponto 1, 1 e o eixo x, né? Então, beleza. A reta tangente toca a função num ponto só, né? Então, a reta tangente está mais ou menos aqui, assim, ó. Essa reta aqui, ó. Show. E esse carinha aqui é o eixo x, né? Show. Então, a região delimitada por essas três curvas, delimitada por essa e essa, só pode ser essa região aqui de dentro, né? A gente vai chamar de R, né? Não é essa daqui também, porque essa região aqui, ó, esse triângulozinho aqui, não está delimitado pela y igual a x ao quadrado, só pela reta e pelo eixo x. Por isso, ela não faz parte da região que a gente vai calcular. Show? Show. Toda reta, ela tem que ter uma equação y igual a x mais b, ou mx mais b, tanto faz. Beleza, a gente vai precisar dessa equação para a gente poder calcular a área da região, né? Então, como é que a gente vai fazer? Essa reta é tangente a x ao quadrado, né? Essa y igual a x ao quadrado. Bom, o a é o coeficiente angular da reta, né? E o b é o coeficiente linear. Bom, o coeficiente angular da reta tangente, quem que é? É a derivada. Então, se essa reta é tangente num ponto, se eu calcular a derivada nesse ponto, né, que é esse ponto aqui, 1, 1, se eu calcular a derivada dessa função nesse ponto, eu acho o a. Então, a vai ser... Eita! A vai ser igual, né, a derivada de x ao quadrado, que é 2x, calculado em x igual a 1. X igual a 1. Bom, que só pode ser 2, né? Show de bola. Então, a é 2. Então, vai ficar 2x mais b, né? Igual a y. Bom, a gente já conhece um ponto que pertence a essa reta, que é esse ponto, né? Já que ela tangencia nesse ponto, esse ponto tem que pertencer à reta. Se eu jogar esse ponto aqui, bom, esse cara aqui vai virar 1. Esse cara vai virar 1, eu só vou descobrir o b, né? Isso que é a única variável, a única coisa que ainda vai faltar para eu descobrir. Então, jogando, vai ficar 2 vezes 1, que é 2, mais b, igual a 1. Passando 2 para lá como menos 2, a gente tem que b igual a menos 1. Ou seja, a nossa equação é y igual a 2x menos 1. Essa é a equação da nossa reta. Show de bola. Agora, como que a gente vai montar a nossa integração para a gente poder calcular essa região? Bom, a gente vai fazer uma leitura, assim como as funções são funções de x, a gente faz uma leitura de cima para baixo, né? Para a gente saber quem que é a função que está por cima e quem que é a função que está por baixo. Aí, beleza, a gente fazendo uma leitura aqui, ó, a gente fala, ah, a parábola está por cima. Mas quem que está por baixo? Tem duas funções por baixo. Durante todo esse domínio aqui, ó, de 0 a 1, tem duas funções por baixo. Bom, daqui, ó, do 0 até esse pontinho aqui, ó, que é onde a reta toca o eixo x, do 0 até aqui, quem está por baixo é o eixo x, né? Ó. Se fizer uma linhazinha vertical para separar as regiões, se você tampar aqui, ó, e refizer a leitura, você vai ver que a função que está por cima é a parábola e a que está por baixo é o eixo x, né? Show de bola. E se você tampar aqui, ó, tá, vai fazer uma sombrazinha, mas acho que vai dar para enxergar. Vou tampar com a sombra, então. Você fazendo a leitura aqui, ó, você vai ver que quem está por cima ainda é a parábola, mas quem está por baixo é a reta, né? Então, você tem que dividir essa integração em duas, se você quiser integrar em relação a x, né? Vamos fazer isso para a gente poder ver como é que vai ficar. Bom, para dividir, a gente precisa dessa abscissa, desse ponto. Bom, esse ponto na reta é onde y é igual a 0, né? Que é onde toca o eixo x. Então, 0 igual à equação da reta, né? 2x menos 1. Passando o menos 1 para lá com o mais 1 e o 2 dividindo, a gente vai ter que essa abscissa x igual a meio. X igual a meio. Então, esse carinha aqui é meio. Show de bola.
Então, na hora de montar a nossa integração, vai ser o seguinte. A gente vai integrar de 0 até meio. Quem que é a função por cima de 0 até meio? É a parábola. Quem que é a função de baixo? É o eixo x, né? Então, se é o eixo x, a área sobre a parábola e o eixo x só pode ser integral dessa função aqui, né? Não preciso colocar mais nada, porque não é nada mais do que a área abaixo dessa curva, né? Y igual a x ao quadrado. Então, boto um dx aqui, mais a integral, agora dando continuidade de meio até 1. De quem que é a função que está por cima? Ainda é a parábola. Menos, né, a integral, que vai de meio até 1, né, que é a área abaixo da reta, né? Qual é a que é a que está por baixo, né? Qual é a equação da reta? 2x menos 1, né? Aqui tem um dx, né? E aqui tem um dx também. Não pode esquecer do dx. Show de bola. Isso aqui é para integrar em relação a x, fazendo essa leitura. Mas às vezes a pessoa não quer dividir, tem dificuldade, etc. Tal, ou quer fazer de duas maneiras para ter certeza absoluta do que está fazendo. Eu também gosto disso. A gente pode integrar em relação a y, então, né? Calculando a área entre a curva e o eixo y, né? No caso, essa área que está entre a curva e o eixo y, entre a curva e o eixo y, só pode ser essa área aqui de dentro, né? Ó. Esse meio que um vaso aqui assim, ó. Essa área mais clarinha, ó. Tem a área mais escura e a área mais clara, ó. Essa área mais clarinha aqui. O que acontece? Se você pegar a área da função que está mais para a direita, né? A gente olha assim, ó, de cá para lá. Quem que é a função que está mais para a direita? É a reta, né? E a parábola está mais para a esquerda. Se a gente calcular a área aqui, ó, desse trapézio aqui, ó, tá vendo? Parece até um pedaço de um tronco de cone, um corte de um tronco de cone. Pegar a área desse trapézio aqui e subtrair da área calculada aqui, ó, entre o eixo x e a parábola, né, essa área em clarinho, qual área que a gente vai obter? Essa área escura, né? Então, essa área desse trapézio é a integral em y dessa função que é a reta, né? Então, essa integral menos essa integral vai dar a nossa área também. Só que tem que ser funções de y, já que a gente está calculando em relação a y. Então, seria x, né? A parábola ficaria x igual a raiz de y. E a reta ficaria y mais 1 sobre 2, né? X igual a y mais 1 sobre 2. Aí você usaria um limite de integração só de 0 até 1. Né? Dois limites, né? Superior e inferior. Mas numa integral só, de 0 a 1, da função maior, que no caso é a reta, que está mais para a direita, né? Menos a função menor, que é a parábola, que está mais para a esquerda. Show? Mas vamos só montar a nossa integração, né? E depois a gente faz das duas maneiras e compara, tem que dar o mesmo resultado. Show! Então, em relação a y, a gente vai ter integral da função de fora, integral de 0 até 1 de y mais 1 sobre 2 dy menos a área da função de dentro, né, que é dada pela integral de 0 a 1 de raiz de y dy. Show? Vamos fazer em relação a x aqui, depois a gente faz em relação a y e compara os dois resultados que eles têm que ser iguais. A gente já pode simplificar aqui, ó, porque a gente percebe que pelas propriedades da integral, a gente pode juntar essas duas aqui, ó, numa só. Porque o limite superior dessa aqui, ó, é igual ao limite inferior dessa aqui. Lembra que eu quero integrar de 1 a 2, eu posso integrar de 0 a 2, quer dizer, eu posso integrar de 0 a 1 e depois somar com a integral de 1 a 2, que vai dar o mesmo resultado. Aqui a gente divide numa integral só, divide não, a gente junta numa integral só. Então vai ficar integral, que era de 0 a meio e de meio a 1, vai ficar de 0 a 1, né? De x ao quadrado dx menos a integral de meio até 1 de 2x menos 1 dx, que é a reta. Show de bola. Dando continuidade, integral de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3, calculado de 0 até 1, menos integral de 2x é x ao quadrado. X ao quadrado calculado de meio
até 1, né? Meio até 1. Menos integral de 1 dx é x, né? Calculado de meio até 1. Show de bola. Bom, limite superior ao cubo, 1 ao cubo, 1 sobre 3, né? Menos o limite inferior, que é 0. Menos, vou abrir uma chavinha aqui para ficar Mac. Bom, limite superior ao quadrado, 1. Menos limite inferior ao quadrado, dá 1/4, né? 1 meio ao quadrado é 1/4. Aí bota um parênteses aqui e um colchetinho para fechar bonito. Menos, abre outro colchete. Bom, 1, limite superior, menos limite inferior, que é meio, né? 1/3 menos 0 é 1/3. Menos... Bom, 1 menos 1/4 dá 3/4, né? A gente abre um colchetinho aqui, dá 3/4. Menos 1 menos meio, só pode ser meio, né? 3/4 menos meio. Tá certinho. Esse 3/4 menos meio, tá certo. Aí, dando continuidade aqui, vai ficar 1/3 menos, tirando o mínimo ali, ou melhor, né? A gente pode multiplicar esse vezes esse vezes esse vezes esse. Vai ficar, no caso, 6 menos 4 sobre 8. 1/3 menos 2/8, né? 2/8 faz a mesma coisa, porque os números são pequenos, né? Vai ficar 8 menos 6 sobre 24, né? Isso vai ser 2 sobre 24, que vai ser 1 sobre 12 unidades de área. 1 sobre 12 unidades de área.